texto base de hoje é Marcos, capítulo 3, do versículo 13 ao 19. A eleição dos 12. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele, e os mandasse a pregar. E para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. A Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, e a André, e a Filipe, e a Bartolomeu, e a Mateus, e a Tomé, e a Tiago, filho de Alfeu, e a Tadeu, e a Simão, o cananeu, e a Judas Iscariotes, o que o entregou. Amém? Então nós vemos aqui a escolha dos 12 discípulos de Jesus, né? Jesus escolheu 12 discípulos para seguir com ele, para aprender com ele. Então depois ele enviou eles para pregar o que eles aprenderam com Jesus. E por que Jesus escolheu 12 discípulos? É para representar as 12 tribos. Os 12 filhos de Jacó, né? Seriam 12 tribos. Então ele escolheu 12 discípulos para representar as 12 tribos. Então eles passaram tempo aprendendo com Jesus, e tudo que eles aprenderam com Jesus é para eles ir pregar, ensinar outras pessoas. Tudo que eles iam aprendendo, eles iam ensinar outras pessoas. Então eles eram os discípulos de Jesus. E conosco não é diferente. Tudo que nós aprendemos com Jesus, Jesus nos envia para que nós vamos e ensinemos outras pessoas, levemos a palavra de Jesus para outras pessoas, para que mais pessoas venham para Jesus. Porque Jesus ama a todos e Ele quer que todos conheçam a tua palavra. Aqui nós vemos que Ele preparou 12 discípulos, mas Ele continua preparando pessoas e enviando. Só precisamos nós estarmos com o coração disposto, um coração aberto e querer aprender com Jesus, para que nós possamos levar para outras pessoas os ensinamentos de Jesus. Então nós vemos aqui que Ele chamou os 12, ele viu o coração de cada um, e Ele chamou aqueles 12, Ele escolheu aqueles 12, e cada um cumpriu a sua missão. Até Judas cumpriu a sua missão, porque ele era o traidor, né? Jesus já sabia o que ele ia fazer, então ele é o traidor, ele cumpriu a sua missão, o que ele foi escolhido para fazer, ele cumpriu. Então nós vemos que todos cumpriram a sua missão. E nós vemos no texto aqui que tem alguns que Jesus mudou o nome. Simão, ele colocou o nome de Pedro. Os filhos de Zebedeu, Tiago e João, ele chamou eles de Boanerges, que significa filhos do trovão. Então ele escolheu cada um dos 12 discípulos, e nós vemos aqui que ele preparou eles, então ele deu poder aos discípulos para que cada um deles curasse a enfermidade, expulsasse demônio no nome dele. Então por esse motivo que cada vez que nós vamos fazer uma oração, a gente usa em nome de Jesus, porque Jesus ele deixa bem claro, ele fala que ninguém vai ao Pai senão por meio dele. Então, por esse motivo que nós usamos em nome de Jesus, para que a nossa oração chegue até ao Pai, pelo nome de Jesus, por meio de Jesus, porque Jesus é o nosso advogado perante Deus, né? Então, sempre a gente usa em nome de Jesus. Então, nós vemos aqui que ele deu poder a esses discípulos para que eles fossem em nome dele curar, fossem em nome dele expulsar demônio. E quando nós vivemos em obediência a Deus, nós buscamos obedecer o que Jesus ensina, Jesus também dá autoridade às nossas vidas para que nós vamos e expulsemos demônio, oremos por cura sim, porque existe milagre hoje em dia. Milagre não era só no tempo da Bíblia, hoje em dia existe milagre, existe cura. Eu posso falar porque eu já vivenciei muita coisa, eu já tive cura, eu já fui curada por Jesus, eu já vi pessoas sendo curadas por Jesus, eu já vi muito do poder de Deus. Então eu posso falar, não porque alguém me contou, eu posso falar das minhas experiências que eu tive com Jesus. Eu fui curada por Jesus, e Jesus me libertou. Então eu posso falar de algo que eu já vivi, eu não falo de algo que alguém me contou, alguém viu e me contou, não, eu falo do que eu vivo com Jesus, do que eu já experimentei com Jesus, do poder de Deus, do poder do Espírito Santo. Então sim, nós temos
autoridade no nome de Jesus, quando nós buscamos a viver em obediência a Jesus, quando nós buscamos a matar nossos desejos da carne, a matar a nossa carne para nós sermos cheios do Espírito Santo de Deus e levar a mensagem de Jesus. Nós podemos sim ver o milagre acontecer. O milagre não era só naquele tempo de Jesus. O milagre continua acontecendo em muitas vidas. Aquelas pessoas que se entregam para Jesus e tocam em Jesus e desejam aprender com Jesus. Então nós vemos aqui que Jesus escolheu esses 12 e ele enviou eles em missão para pregar o evangelho e para curar. E Ele também nos envia para falar do amor de Deus e para curar, sim, se for da vontade dEle. Para libertar, sim, mas nós precisamos fazer a nossa parte, viver em obediência a Jesus. E se entregar somente a Ele. Porque só Ele pode fazer a diferença nas nossas vidas. Mas Ele quer um compromisso pessoal com cada um de nós. Ele quer que nós deixemos tudo para trás e se entreguemos totalmente a Ele. Ele não quer dividir o nosso coração com mais nada, com ninguém. Ele quer ser o primeiro nas nossas vidas. Então nós temos que dedicar tempo a Ele. Buscar viver em obediência, sempre meditando nos ensinamentos dEle, aprender para que nós possamos falar do amor dEle. Assim, quando aparecer alguém querendo nos criticar, nós conhecemos o que Jesus nos ensina, então nós não ficamos com dúvida no nosso coração, nós não ficamos com medo, porque nós sabemos o que nós aprendemos com o nosso Mestre, nós sabemos o que Ele nos ensina e o que Ele quer. Eu não tenho pesar nenhum do que eu falo, do que eu fiz em nome de Jesus, porque eu sei que eu estou fazendo o que Jesus ensina, eu estou fazendo o que Jesus orienta. Então, se alguém vir a criticar o que eu estou fazendo, ele não está falando contra mim, ele vai estar falando contra Jesus. Porque eu estou fazendo o que Jesus me manda fazer, o que Jesus me ensina a fazer. E Jesus, o próprio Jesus falou que todo aquele que buscar viver em obediência a Ele, buscar a querer aprender com Ele, se torna um discípulo de Jesus. Então todos nós, quando nós buscamos a viver em obediência, nós somos discípulos de Jesus. E assim como esses 12, Deus também dá autoridade para que a gente vá e ore em nome dEle, para que a gente vá e faça a diferença, para que a gente vá e leve a palavra dEle para aqueles que não conhecem. A gente sabe que muitos levantarão para nos criticar, mas poucos se levantam para falar do amor de Deus, poucos levantam para fazer a diferença, para levar o ensinamento de Jesus para outras pessoas. Então a gente não tem que se importar com os críticos, a gente tem que se importar assim que Deus conhece o nosso coração e Ele sabe que nós desejamos fazer a vontade dEle. Então nós temos que se preocupar em agradar o nosso Mestre, a ter temor a Ele. Isso nós temos que se preocupar. E assim como Ele escolheu os 12 aqui, Ele nos escolheu também. Cada um de nós temos a nossa missão a cumprir, assim como os discípulos de Jesus cumpriram sua missão, nós temos a nossa missão. Nós temos que orar e pedir a direção de Deus para nós saber qual é a nossa missão. Mas nós temos que ser todo dia vigiando, orando e buscando aprender mais com Jesus e sempre estar em obediência a Ele. Tudo que nós lemos, nós temos que tentar pôr em prática. A cada dia e tentando pôr em prática, cada dia mais, para nós virmos nosso coração a ser transformado por Jesus e nós sermos novos nele. É uma batalha diária, é uma luta diária, mas a cada dia nós temos que ir crescendo espiritualmente para que muitas outras pessoas possam vir por Jesus através das nossas vidas. Que a gente seja instrumento nas mãos do Senhor. Obrigada, Senhor Jesus, pela Tua palavra, pelo Teu ensinamento, pelas lições que o Senhor nos ensina. Capacita-nos a cada dia, Senhor, que nós possamos levar a Tua palavra, que nós sejamos verdadeiro instrumento nas Tuas mãos, Senhor. Abra nossa mente, abre nosso coração, nos ilumina, Senhor, que nós possamos ser luz para aqueles que ainda não Te conhecem, que nós possamos ser o sal que dá sabor a essa terra, Pai amado. Usa-nos como um canal de bênção, Senhor, e capacita-nos com inteligência e sabedoria que vem do alto, Senhor. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.